Olá, seja muito bem-vindo ao Suavemente Podcast Corporativo. Meu nome é Roberto Lucena, sou psicanalista, hipnoterapeuta e fundador da Suavemente. Aqui nós promovemos diálogos entre saúde mental, psicanálise, direito e cultura organizacional. Hoje, mais de 120 mil pessoas mês nos acompanham em nossas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se. Hoje, vamos abordar um tema urgente e vital, a NR1 e o papel estratégico do RH na promoção de um ambiente emocionalmente saudável. A NR1 fala sobre riscos ocupacionais, mas a pergunta que fica é: o sofrimento psíquico é ou não é um risco a ser gerido? Hoje, tenho a honra de receber a advogada doutora Márcia Martins, sócia e fundadora do escritório Martins Miguel Advogados, e sua sócia, doutora Rita Bracali, escritório especializado na área trabalhista, empresarial, sindical e previdenciário. Muito obrigado por terem aceito o meu convite. Obrigada a você, Roberto. Um prazer estar aqui com a Rita. A gente espera que seja fonte de informação, não de desinformação. Nós atendemos, pelos meus cabelos brancos, né? Há mais de 35 anos, grandes empresas. Então, a nossa fala vai ser para o empresário, né? E espero poder atender às expectativas dos seus seguidores, seus ouvintes. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, doutora Márcia, doutora Rita. Prazer é meu. A gente espera aqui contribuir, né, e desmistificar um pouco esse tema que tem causado aí tantas dúvidas, né, tantas preocupações nas empresas. Hoje, além de perguntas, traremos dados fortes, reflexões profundas em olhar psicanalítico para provocar uma nova ética do cuidado nas empresas. Dando início, o que é NR1 e onde entra a saúde mental? Mas vamos iniciar desde lá de trás. A NR1, atualizada em 2020, determina que as empresas devem garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Minha pergunta: como as empresas, através do RH, interpretam na prática esse conceito de ambiente saudável? E a saúde emocional está dentro desse escopo? Eu vou começar falando do filme e aqui a Rita vai falar da foto, né? Existem hoje 38 NRs, normas regulamentadoras, que disciplinam o ambiente de trabalho. A NR1, ela é chamada de mãe das NRs, por isso que ela é número 1. Ela não é nova, ela só sofreu uma alteração e ela está, na verdade, regulando um assunto que é um problema do mundo. Se vocês pesquisarem aí, vão ver que as questões de saúde mental explodiram pós-Covid. Nós passamos por uma pandemia, estamos hoje com 2 guerras. Só 2 Europa, guerras, né? As declaradas, né? Nós estamos falando das declaradas, né? Uma aceleração do tempo, inteligência artificial tomando o lugar das pessoas, você já não sabe mais com quem você está interagindo, o dia não tem mais, segundo uma amiga comentou, falou, o dia não tem mais 24 horas, ele tem 20 horas e está me fazendo uma falta essas outras 4 horas, né? Então, as mulheres, hoje mais de 50% dos lares brasileiros são cuidados por mulheres, sustentados por mulheres, então que tem a jornada da maternidade, enfim, a questão hormonal. Esse mês de abril, que estamos aqui agora, abril de 2025, 9 erupções de vulcões pelo mundo. Então, assim, nós temos numa emergência climática, eu digo, nós não estamos numa revolução, numa crise climática, nós estamos numa revolução climática, né? Então, as inseguranças, veja o mercado, enfim, elas são diversas, elas são constantes. Então, a insegurança psicológica, ela é normal. Ela é dados nos Estados Unidos, 42% da população afetada por doenças, questões de saúde mental. Sim. E assim, americano é muito bom com número, né? É uma coisa impressionante. Sim. Os caras têm estatística para tudo. Então, eu estou citando porque eu acho que, fora a NR, por isso que eu vou encerrar aqui, a NR
ela é uma de 38. Se a gente pegar todas as multas das NRs, dá um total de 5.000 multas. A legislação trabalhista ela é a mais longa e antiga do Brasil, né? Então, as empresas hoje elas já estão sobrecarregadas em termos de obrigações de saúde, transporte, alimentação, educação, inclusão, enfim, fala salário e previdência. Então, a NR1, ela vem no sentido não de se tornar um consultório psiquiátrico, um site terapêutico, porque isso é função de especialistas como você, né, Roberto? Exatamente. E nós, como advogados, estamos na parte de dar os instrumentos, os documentos, para que as empresas, seja através de suas equipes internas, porque tem empresas pequenas, médias, grandes, né? Nós atendemos empresas muito grandes, todas com mais de 1.000 empregados, né? Então, geralmente já tem toda uma estrutura interna de SESMIT, psicólogo, médico do trabalho. Então, algumas empresas vão internalizar a gestão desses riscos psicossociais, os canais de comunicação limpa com esses trabalhadores. E os advogados estão ali para suportar documentalmente, porque é uma oportunidade. Eu vejo a NR1 como uma oportunidade das empresas hoje se documentarem para dizerem assim, eu fiz a minha parte. Porque, do contrário, hoje a lista é de 344 doenças, CIDs, né? Código Internacional de Doenças. Aliás, nunca se viu tanta CID assim. O Brasil é campeão, né? É uma população doente, né? E 20% são atribuídas pelo INSS como doenças do trabalho, mentais. Saúde mental. Isso. De saúde mental. Ou seja, 20% das CIDs são de saúde mental. E aí, não me cabe dizer se são corretas ou erradas, mas, por exemplo, alcoolismo, dependência de cigarro, dependência de café. Sim, drogas. Hoje a incidência, sim, lógico, drogas, álcool. Agora, entrando fortemente também os jogos, né? Todos levam a dependência, né? Certamente vai ser tratado. Aliás, nunca se viu tanto consultórios de psiquiatria, filas e filas e filas, né? Nunca se viu tanto consumo de antidepressivo, ansiolítico, sabe? E no Brasil sempre. Nossa, o Brasil é campeão nesse setor, sempre número 1. Isso é um ponto interessante, porque entre as CIDs está a dependência de hipnótico. A dependência de remédio virou uma doença, ou seja, é uma loucura, né? Assim, a gente está Eu já tive, desculpa, mas já tive pacientes que ele conseguiu, vamos dizer assim, eliminar de uma certa forma a dependência do álcool e da droga, mas ele ficou altamente dependente dos psicotrópicos, assim, dos psicofármacos, entendeu? Dos remédios, na verdade, né? Incrível isso. Isso sim, eu acho que tem que mapear, mas entre isso e atribuir o uso disso ao trabalho, é aí que está a chave. Hoje o INSS cria um nexo de causalidade com o trabalho, como se o trabalho fosse fonte de adoecimento. Também dados internacionais, mais da metade das pessoas deprimidas atribuem a sua infelicidade, a sua depressão ao casamento ou ao trabalho. Fosse assim, jovens que não são nem casados nem trabalhando não teriam depressão, né? Então, eu acho que é uma oportunidade das empresas se documentarem, se protegerem, cuidarem do ambiente laboral, cuidarem dos seus colaboradores, porque hoje você tem o Figital, né? Eu conto nos dedos de uma mão, a gente tem mais de 100 empresas enormes no escritório, eu conto nos dedos de uma mão quantas empresas os trabalhadores vão presenciais todos os dias, em toda operação, lógico, aquelas operações com movimentação. A gente vai falar sobre isso. Doutora Rita, alguma posição nisso aqui? Não, eu acho que é interessante a gente complementar com contexto, né? O que influenciou essa atualização na NR1, né? A gente vem observando que tem se estudado essa questão da saúde mental, do impacto da saúde mental desde 2021, né? Em 2022, nós tivemos várias iniciativas aí legislativas, alterando, por exemplo, mudando o nome da CIPA para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, né, já incluindo essa questão do assédio como uma necessidade de monitoramento, né, canal de denúncias, necessidade de treinamentos, de regras de condutas para evitar no ambiente de trabalho
né, violência e formas diversas de assédio. Tivemos finalzinho de 2022, início de 2023, uma atualização da lista de doenças relacionadas ao trabalho, que é uma listagem do Ministério da Saúde, que é utilizada como referência, que aumentou ali, que acrescentou 165 patologias relacionadas ao trabalho, né, ampliando essa relação para 347 patologias relacionadas ao trabalho, né. Então, o que a gente vê? A gente teve também estatísticas 347, divulgadas pelo Ministério da Previdência, que mostram um aumento exponencial, né, um aumento bastante considerável nos afastamentos decorrentes de saúde mental. Né? Em 2023 nós tivemos um número de afastamento e em 2024 foram quase 500 mil, aumentando 68% em relação a 2023, sobressaindo né, os transtornos. Eu vou falar dos números daqui a pouquinho, mas continua, desculpa. Sobressaindo, né, ganhando maior peso os afastamentos por transtornos ansiosos em relação aos depressivos, né? Então, o que me parece que se pretende com essa alteração da NR1 é verificar o quanto o trabalho participa, o quanto o trabalho contribui para isso, que a gente sabe que, como foi colocado aqui, né, as questões de saúde mental são multifatoriais, né? Sim. O trabalho pode ser uma causa, mas não é a causa única, né? Então, vamos conversar sobre isso, sobre a determinação, né? Exato. A razão do gatilho do burnout não é simplesmente um burnout por si só, o laboral, o trabalho em si. Tem uma série de coisas até chegar a essa ponta da pirâmide. Então, o que se fez em relação à NR1 foi explicitar a necessidade também de gestão dos riscos psicossociais, né? Isso já existia, já tinha essa obrigação, só que ela ficou sempre, né, à margem, sempre se preocupou muito com os riscos fisiológicos, né? Sim. Deixando os psíquicos um pouco de lado. Então, se explicitou essa necessidade diante de tudo isso que a gente, dos impactos da saúde mental e todo esse aumento de afastamentos, né, que a gente vem verificando. Aliás, nunca se ouviu falar tanto sobre saúde mental. Parece que, assim, do nada, todo mundo descobriu que tem um cérebro, tem cabeça, tem saúde mental. Tem assim, emoção. Tem emoção. E também agora, né? Agora, nunca se... Eu abro a internet e tal, NR1, né? Todo mundo falando sobre NR1, sabe? Virou. Especialistas, né? São todos especialistas em NR1 agora. Não sabe nem o que quer dizer o N, nem o R e nem o 1. Ou sabe o que é o N, o R, o U, mas não sabe o que é tudo junto, isso, né? Não sabe o que é tudo junto. Tanto que é interessante, surgiu tanto debate, até entre os especialistas. Summits, vai ter summits agora. Vai ter summits. Que o Ministério, ele prorrogou, embora a vigência seja agora, ele vai dar 1 ano de adaptação, soltou um manual explicando, porque a norma, ela tem vários pontos conflitantes, começou a dar muito debate, perspectivas, então eu acho que foi uma decisão acertada. Nós participamos de um evento recentemente com o fiscal do Ministério do Trabalho. Esse último evento? É um evento online, no caso. Isso, né? num dos nossos clientes, com, enfim, um grupo de RH bem renomado. Então, ele falou, olha, nós vamos ter aí o período de adaptação, porque cada empresa vai fazer a seu modo, e é um processo, né? Você não toma uma pílula, entende? É uma construção que se faz, né? Então, eu achei muito acertada essa decisão do governo. Então, a vigência, e vamos dizer, as exigências das multas, as penalidades, que eu acho que talvez você vá depois querer tratar, é só para o ano que vem, a partir de 28 de maio, né? Mas a regra começa agora, dia 1º de junho. Sim, você tem que começar a fazer a implantação, né? Sim. E está pronto em 1 ano. Ok. Agora, como eu vou fazer aqui nessa entrevista, quero fazer um comentário clínico. Né? A psicanálise ensina o sujeito adoece não só pelo esforço físico, mas pela sobrecarga simbólica, invisibilidade, relações tóxicas, silêncio institucional. Ambientes emocionalmente doentes são riscos ocupacionais invisíveis e tão perigosos quanto os riscos físicos. Agora vamos trazer números para essa conversa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão e a ansiedade
geram anualmente uma perda de cerca de 1 trilhão na produtividade mundial. No Brasil, dados da Associação Brasileira de Psiquiatria mostram que transtornos psíquicos já estão entre as principais causas de afastamento do trabalho. O INSS registrou que só em 2023, quase 600 mil trabalhadores foram afastados por transtornos mentais. E mais, o gasto com antidepressivos e ansiolíticos ultrapassou 8 bilhões no Brasil nos últimos 5 anos. A procura por atendimento psiquiátrico aumentou 40% desde 2020, sobrecarregando o SUS e os planos privados. Esse custo é triplo para as empresas, para o governo e para o trabalhador, que perde o quê? Autonomia e dignidade. Pergunta: como a empresa pode atuar para reduzir esse custo humano e financeiro antes que ele vire um afastamento? Olha, pergunta muito boa. Você quer responder, Rita? Posso, sim. Eu acho que a NR1 veio justamente nessa direção, né, de explicitar para as empresas a necessidade de, assim como é feito com os riscos físicos, químicos, biológicos, de acidente, os ergonômicos, também, né, dentro dos ergonômicos, gerir ou identificar os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, né? O guia do Ministério do Trabalho e Emprego, que é um guia até bastante explicativo e curto, é interessante já que já clareia um pouco o assunto, ele ressalta bem essa questão, né? O objetivo aqui é identificar, avaliar o ambiente de trabalho e os fatores de risco psicossocial relacionados ao trabalho, né? A ideia não é fazer uma análise individual do trabalhador, de fatores biológicos do trabalhador, não é uma análise da saúde mental individual, né? É do ambiente de trabalho, né, nas suas várias dimensões de organização de trabalho, estilo de gestão, né, indicadores de sofrimento mental, para, a partir dessa identificação, implementar ações que sejam capazes de eliminar, a gente sabe que é difícil, né? Preventivas. Mas né? preventivas, de eliminar ou controlar esses riscos, né? Acho interessante que as empresas terão aí, abre-se aí uma oportunidade para as empresas olharem para o ambiente, né? Reestruturarem o seu ambiente de forma a prevenir esses fatores, e isso vai resultar em benefícios para o trabalhador e para a própria empresa, né? Eu queria complementar aí, você falou de 3 assuntos na tua frase, que eu vou voltar para eles. Quando você fala desse prejuízo, e esses dados de fato são dados públicos, a empresa ela sabe hoje quem não está desempenhando bem. Tem pessoas que deixam isso evidente, tem pessoas que se recolhem, ficam mais fechadas, antissociais. Mas os indicadores externos, você como profissional deve saber quais são. Então, a ideia que a gente chama de absenteísmo, na forma de falta, ou presenteísmo. Ele tá, só que não. Tem até uns memes aí muito engraçados, nomes para colegas de trabalho, né? Reproduzir, né? Hã? Consegue performar. Não consegue performar. Né? E aí é interessante, nesse ponto, você fala, como que as empresas podem se prevenir? Primeiro, seja uma liderança, eles chamam de escutativa, sejam os canais, seja uma anamnese, então uma forma de você instrumentalizar e tentar chegar, partindo do pressuposto que a pessoa quer ser ajudada, né? Se a gente tiver uma situação tanto que a NR, ela é clara, e a gente tem hoje nos nossos clientes colocado até a obrigação do trabalhador, durante a relação de trabalho, dizer, não estou bem, não estou legal. E o que a gente tem percebido nas empresas? O INSS, ele lista como fatores que têm a ver com o ambiente de trabalho. Liderança, metas excessivas, ou seja, aquilo que está relacionado ao ritmo de trabalho, jornada exaustiva. Pois bem, o que a gente percebe hoje? A maioria dos casos de saúde mental dentro das empresas não advém de nenhum desses fatores. Eles advêm de separação, morte, perda de pessoas relacionadas e redução de renda. E, por incrível que possa parecer nos dias de hoje, a questão do preconceito contra
escolhas de gênero, orientação sexual. Né? Esses são os grandes fatores hoje que não tem nada a ver com o ambiente de trabalho, mas que traz um desconforto. Então, a empresa, entendendo que aquilo não é um fator relacionado ao trabalho, mas que aquilo está afetando a performance desse trabalhador, recomendar, olha, procure uma ajuda, acesse o plano, enfim, estamos aqui... Como eu falei no começo, né? O trabalho é um gatilho, gente. o trabalho é um gatilho. Um ser humano é um ser humano, uma mente pensante, lógico, né? Então, ela está exposto, né? Como que eu vou conversar aqui e falar assim, meu comentário clínico, né? Que o sofrimento mental, ele não explode do nada. Ele é acúmulo dos lutos não elaborados, bullying institucional, preconceitos que a gente está falando ignorados, né? Exclusão dos colaboradores do LGBTQ+I, né? Quer dizer, é plus, né? Na verdade, LGBTQ+, né? Quer dizer, tantas questões psico, né? As psicossomáticas, na verdade, a gente precisa ficar de olho nas doenças psicossomáticas, que são as doenças atuais e do futuro, quer dizer, psico, mente, soma, corpo, né? Quer dizer, nós estamos aqui numa explosão dessas doenças mentais que a gente precisa ter um cuidado, um olhar mais crítico, né? Principalmente para nós mesmos e para aquele outro que está de fora, esse trabalhador, né? Agora, essa abstenção, vamos dizer assim, desse trabalhador, a gente precisa também ter uma outra cautela, porque tomar cuidado com os ganhos primários e secundários. Boa. E essa questão que a gente vive aqui, tem muita reclamação sobre isso, né? Das provisões de segurança e reconhecimento. Poxa, o cara está doentinho, ninguém mexe com ele. Tá, já que ninguém mexe com ele, e agora o quê? Secundário, dinheiro, está sendo pago. Exatamente. Quem vai fazer essa pessoa voltar para o trabalho? Quem vai fazer essa pessoa se movimentar? Hoje, no setor terapêutico, a coisa mais difícil, no caso de depressão, é transformar essa pessoa que está nesses ganhos, dentro desses ganhos, nos casos desses ganhos primários e secundários, voltar a andar e se movimentar para ele mesmo. Quem vai fazer ele se movimentar se ele está tendo se estrutura o acolhimento, né? Tadinho, né? Do acolhimento que ele está tendo, dentro de uma estrutura abandônica dentro dele, e o fator... Eu sou vítima da minha própria dinheiro. vida. Hoje, eu acho que você tocou num ponto, e eu faço uma ponte com um dado que a Rita trouxe aqui, a quantidade de benefícios previdenciários que estão sendo concedidos a partir de janeiro de 2023, eles explodiram, eu diria, por 3 fatores. Primeiro, durante a pandemia, o INSS ficou fechado, então teve uma queda a zero, e isso retornou. E, segundo, o governo atual, ele criou um mecanismo de concessão que chama AssistMed, a TestMed, desculpa, a TestMed, que é um atestado que você vai, não precisa mais de anamnese, junto a um atestado válido, aquilo é tido como verdadeiro, ou a TestJude, que é uma concessão judicialmente, quando o INSS não dá, você entra na justiça e consegue. Então, o que está acontecendo? Uma patologização da vida, um excesso de concessões que o próprio governo reconheceu. Agora acabou de estourar um escândalo novo no INSS, mas a própria Previdência fez uma auditoria nos benefícios concedidos entre, se eu não me engano, junho do ano passado e dezembro de 2024 e descobriu que 58% dos auxílios doenças concedidos eram fraudes. Então, há, sim, um ganho financeiro indevido, sim, uma vantagem ilegal. Então, assim, a gente está numa geração, numa época, assim, que tudo fere e nada choca, né? Então, eu acho que a empresa não é consultório psiquiátrico, a empresa não pode ser responsabilizada nesse nível, porque ela já é penalizada hoje por essas concessões, que vão resultar, daqui 2 anos, no aumento da carga previdenciária através do fator previdenciário, porque o INSS ficou doente, depressão, culpa da empresa. Então, de novo, a NR1 é uma oportunidade da empresa fazer a contraprova, na verdade, quase uma prova negativa, né? Porque nós vivemos... o nexo de causalidade. O nexo de causalidade, sim, ter elementos. Olha, eu mapeei, não tive nenhuma informação dessa patologia, não fui informada de um pedido de benefício previdenciário, de um afastamento, porque a empresa recebe atestado, mas não precisa ter a CID. Então, assim, como é que eu vou saber sem saber? As empresas não sabem.
Elas estão no buraco, parece no uma escuro. dicotomia do certo e errado. Parece que a empresa assim, fica com aquela questão de, sabe, a empresa parece que tem que se provar a cada dia que o funcionário Olha, eu ele falo, está Roberto, apto para trabalhar, sendo que o funcionário devia estar por ele Feliz. mesmo feliz. Poxa, gente, emprego é fonte de Eu acho felicidade. que a gente tem vários pontos de vista, né, É. em relação a esse tema. Por isso que a Rita está aqui, né? Mas eu penso assim, eu penso o seguinte, Roberto, eu acho que assim, o trabalho, a gente não pode ignorar que o trabalho não é causa única, é claro, de Não. adoecimento mental, mas pode também ser uma causa de adoecimento Sim. mental, né? Sim. E que, de fato, cabe ao trabalhador gerir, monitorar o seu ambiente, né? Não é avaliar individualmente o trabalhador, mas identificar fatores que possam, né, agravar ou provocar problemas de saúde mental, né? E quando isso é feito de uma forma assertiva, né, quando você identifica, cria ações para controlar, monitora a eficiência dessas ações, tem toda a documentação disso e as evidências disso, você consegue isolar o que pode ser do trabalho, de alguma forma, né, contribui para você isolar o que pode ser decorrente do trabalho do que é externo ao trabalho. Né? Eu acho que facilita no sentido de você levar evidências que mostram que não há nexo causal entre o problema, né, que o funcionário apresentou e o E trabalho. vamos falar a verdade, a gente passa mais tempo hoje trabalhando no trabalho que com a que família. Então, um ambiente saudável é A intenção fundamental. é prevenir, né? É. Não é assim. Um ambiente bom, acolhedor, no sentido positivo, porque assim, gente, se 1 a cada 10 pessoas vão ter depressão ao longo da vida, também dados públicos, É mais, tá mais, vamos lá, mas são dados sim, da sim, OMS, né? E globais. Globais, assim, não estou inventando esse dado. Então, assim, Não, sei. quem não passou vai passar. Então, assim, você precisa de acolhimento. Na época difícil, você precisa de amigo no dia difícil, você precisa de sócio no dia difícil. Ninguém precisa de um dia bom. A gente precisa de apoio no dia O difícil. problema da depressão, que é a regra do 30%, 50%, 70%. Uma vez começa com a depressão aguda, né? Não tratada, 30% Agrava. de chances para ir para uma crônica, não tratada, 50% e 70%. Você entrou na crônica, aí é um problema para tirar essa cronicidade da Então, depressão. eu vou te fazer Pra uma trazer de pergunta, volta. Roberto, aqui. Por favor. É a seguinte, hoje a gente viu que o tempo médio de vínculo de emprego das pessoas, antes era uma vida, né? Hoje não passa de 5 anos, né? Salvo raras exceções, porque os ambientes nas empresas são muito voláteis, principalmente em cargos como call center, etc., esse percentual baixo, né? Como nesse caso, identificar que vamos dizer, um trabalhador, uma trabalhadora, que está com uma doença crônica, mas só que se manifestou nessa empresa depois de vários, vamos dizer, teve 5 relações anteriores de emprego, não havia um diagnóstico, uma identificação disso. Por acaso a gente pôs à luz neste momento aqui que ela está dentro desta empresa, como se a nossa mesa fosse essa empresa, né? Como documentar, como se poderia provar essa preexistência de fatores, né? Um laudo médico traria esses elementos de um especialista, né? Porque depressão não tem marcador biológico, né? Então, assim, é meio autodeclaração. Tem a maneira de assim observar, tem o lado da observação, né? Duas coisas, baixa autoestima e produtividade são 2 primeiros fatores. A gente percebe isso, sabe? Dentro de uma empresa, estou falando. Né? Tá. Baixa autoestima, produtividade, vem cá, traz para conversar. Isso aí, não precisa ser nem psicanalista para entender, tá? Aí são outros fatores. Outros fatores, a gente fica buscar isso dentro de uma anamnese, tá? A pessoa precisa ter essa abertura. Primeira coisa que eu falo quando um paciente chega no consultório, assim, muito parabéns. Porque o primeiro passo mais difícil que ele tem é dar esse passo, eu preciso de ajuda. Uhum. Só que é aquela regra, né? 95%, ou quem procura ajuda é 95% o amor ou a dor. Só que 95% é a dor, 5% é amor, você entendeu? Entendi. Porque ainda a terapia, quer queira, quer não, existem grandes preconceitos. O estigma, né? O estigma da terapia. Se eu estou na empresa, eu vou fazer terapia, eu vou para terapia, assim, ele já no imaginário dele, no pré-consciente dele, vai estar assim, poxa, sou uma pessoa que eu tenho uma patologia, eu tenho alguma coisa. E não,
Terapia ajuda, é autoconhecimento. Tem minha irmã que fala que terapia devia ser obrigatória por lei. Tá quase ficando, né? Puxa vida, eu acho. Como nas escolas que eu falo, para a gente não fugir muito do escopo aqui, devia ter não matemática em si, vamos dizer, tem que ter assim, conhecimento financeiro, como eu lidar com minhas finanças, desde criança até a fase adulta. E tem que ter lado psicológico, assim, lado da saúde mental, tem que ter essa base, sabe? Como eu lidar, as pessoas não sabem. Nossa, essa ideia é genial, né? Vai ter Isso- matéria, né? Mas isso é fato, saúde financeira e saúde mental. Porque o bullying SS. começa na escola, né? Aliás, criança tem histórias terríveis. Se falar de bullying aqui, a gente vai fazer um outro podcast aqui, que aliás vai ser o meu livro Por Detrás do Espelho. Aguarde em breve, viu? Isso aí vai ser uma história maravilhosa. Mas deixa eu fazer uma análise clínica sobre esse comentário aqui. A capacitação de líderes para identificar sofrimento mental se encaixa na NR1 e na responsabilidade social. Então, como treinar gestores para não serem apenas colaboradores de metas e não tornarem seus escritórios em um lugar de escuta, como se fosse um set terapêutico? A gente até falou sobre isso, mas é bom dar uma colocada novamente nesse ponto, é muito importante. Quando eu faço o mapeamento, a intenção é justamente identificar problemas, riscos que possam acarretar problemas psicossociais para criar ações, né? E ações que possam prevenir, né, ou controlar esses riscos, né? Uma delas pode ser, né, se eu tenho ali uma questão relacionada à liderança num determinado setor, pode envolver a capacitação, treinamento, letramento, tanto de lideranças, como também de empregados, né? As pessoas terão que ser preparadas para isso, né? A gente tem várias frentes no escritório mesmo, damos treinamentos de assédio moral, de assédio sexual, de Às vezes diversidade. a pessoa não sabe. É incrível. Tem pessoas que não sabem. Eu não acredito no conflito capital e trabalho, acredito no conflito capital e conhecimento. Hoje, o desconhecimento, as empresas têm que formar essas pessoas. Esses líderes, essa liderança. Os líderes, Não adianta às vezes se o próprio alçar a trabalhador. pessoa a essa função sem Treinamento, sem né? treinamento, Porque assim, porque é difícil lidar com Em pessoas. todas as né? áreas, em todas as áreas. olha, Né, tem uma assim, vira máxima, uma chave. tem uma Não, máxima não em é. RH que a gente contrata por competência e demite por comportamento. Nós não fomos ensinados nas escolas, nas universidades, a questão dos comportamentos. Nos ensinaram competências, mas não comportamentos. E a vida vai cobrando e vai nos ensinando, a terapia, enfim. Então, só para concluir a tua pergunta, eu acho que passa assim pelos treinamentos e esse canal isento de comunicação. Não, de denúncia. A gente não quer falar de escuta, canal de escuta, para não confundir com denúncia, porque senão parece que é sempre coisa ruim. Não, gente, às vezes eu só quero ser A escutado, ação vai sabe? depender muito do risco identificado, né? Qual é a medida mais eficiente, né, para cuidar daquele controlar problema. aquele Implantar problema. e fazer andar e manter os Que marcadores. eu posso ter essa questão de capacitação e treinamento, ou eu posso ter um excesso de demanda. Isso. Como que eu posso fazer? Eu redistribuo, eu trabalho com jornadas mais flexíveis, né? Eu posso trabalhar uma maior autonomia dos trabalhadores para lidarem melhor com os seus prazos e com as suas tarefas. Eu preciso, no extremo, de recursos humanos, né? Eu tenho pouco gente para muita tarefa. Né? Eu posso substituir por um robô uma tarefa que está sendo essa demanda chata. que tem ocasionado é sazonal, eu posso ter recursos de trabalho intermitente, né, para equacionar essa questão. Então, quando a gente fala em análise desses riscos, é dessas várias dimensões do trabalho, né, de organização, de liderança, de demanda, né? Então, eu vou identificar em cada um desses aspectos como aquela população está trabalhando externo, com isso. por exemplo, olha, você não tem esporte, sua alimentação é ruim, né? Às vezes é um fator externo que está afetando aqui, né? Então, qualidade de vida. Um pouquinho assim, que eu acho que a liderança, uma pessoa líder, ele é nato, eu acho, no meu entender. Sabe? Tem uma coisa de genético aí nessa pessoa. Ele pode ter conhecimento. Desde meus tempos de empresário, tal, que aqui nos Estados Unidos, eu tive 30 funcionários nos Estados Unidos, passaram por mim aqui no Brasil mais de 150 na área de telecomunicações, e fui empresário em outras coisas também, mas o grande boom foi nessa área.
Quer dizer, eu já li artigos que estou relendo artigos de novo, que as pessoas falam, cara, legal que você fez Harvard, tá aqui, Yale e várias outras universidades de ponta, legal. Mas eu quero saber o que você entregou. O que você entregou? Fala para mim que você entregou. Mesmo no estudo, eu fiz um projeto que eu entreguei isso, começo, meio, fim, entreguei, tal, entreguei. Pô, não adianta isso. Eu quero saber o que você liderou para saber o que você entregou. Então, a liderança é um negócio que você tem que olhar primeiro se a pessoa tem esse perfil, esse olhar da liderança, para aí você colocar capacitação em cima dela. Uhum. Não ao contrário, que não funciona. Você não constrói líder. Você pode dar conhecimento, mas você não constrói líder. Meu entender, você não constrói líder. Porque o líder tem que saber enfrentar o medo. O líder ali numa guerra, você não vê filmes de guerra, que eu sou apaixonado por filmes de guerra porque eu vejo a liderança, eu estudo a liderança das pessoas. Eu estudo na hora que está vindo bom a tudo que é lado, como o líder se comporta. Se o líder se joga, faz assim, como os comandados eles vão fazer? Meu Deus do céu, perdeu tudo. Perdeu. Então o líder ali tem que tomar decisão. E lá na frente tem que falar também dos empresários, donos da empresa. Quer dizer, é uma posição muito solitária, mas muito solitária. Porque você pode ter 15 sócios, não interessa, mas se você tem a posição de líder, é uma posição solitária, porque você tem que tomar decisão, sabe? Eu nasci na casa dos meus pais com da frase de Theodore Roosevelt, que mais ou menos assim, se você não tomar os riscos, mesmo sabendo que você assumir a derrota ou a vitória, você vai ficar sempre naquela zona cinzenta. E eu nunca quis ficar na zona cinzenta. Então eu sempre queria assumir risco. Se eu ganhei ou perdi, mas é história. Mas eu saí tão grande, você sai tão grande arriscando e tomando decisão. Roberto, eu adoro isso. E sabe uma frase que uma palavra, né? Você falou a palavra, o líder, ele nasce pronto, ele tem coragem. É o coração que age, coraggio, cuore agio. E eu acho que na nossa vida, na nossa época, hoje, aí eu vou citar Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. A gente tem que pôr o coração na frente e agir, porque hoje está tudo muito... Como é que você está vendo hoje essa coragem, essa liderança? Muito difícil, e assim, eu concordo contigo, nasce pronto. Você só puxa, você só dá... A gente estuda muito sobre fragilidade, né? Lógico, a gente tem que estudar isso, né? Essas gerações, né? Então, essas gerações que estão vindo aqui, até os 30 anos, vamos dizer assim, sabe, aqui, uma agilidade frágil, muito frágil. Estamos falando de sexualidade, tá, gente? E sexualidade, não se confunda a sexualidade com opção sexual. Não, as pessoas têm que entender isso. A gente estuda muito sobre isso também. Eu passei 4 anos estudando, mas de pós-graduação, isso, aquilo, outro, já depois de formado, depois já de empresário. Qual que é a sua pergunta sobre... Não, para entender que a fragilidade está muito grande hoje. Então, as pessoas não conseguem ficar nessa expectativa, nas telas. Tudo não existe a frustração, né? Não existe a frustração, não existe a resiliência. Exatamente. Primeiro tapinha, primeiro não é tapa físico, primeiro não. Ou também quer tudo para ontem. Sabe? A procrastinação desse presente é muito grande. Estou aqui. Nós estamos numa sociedade vazia. Ansiedade em alta. Vive no futuro, sabe? Mas o futuro que ele vive é o recalque do passado, da depressão do passado que ele não quer. Não está no presente. Isso então, procrastina no presente. Não está no presente. São 3 estágios que as pessoas estão fazendo, você entendeu? Então, é porque a gente está sempre uma questão, aí vamos falar, tem que falar aí vamos ter que entrar em estudos psicanalíticos aqui, aí a gente vai sair da É muito chato esse assunto da INR. Vamos falar de saúde mental, que ele é mais apaixonante. Não, meu marido fala que é a geração cristais da boêmia. A psicanálise nos ensina que nossos neurônios sobrecarregados de mágoas, rancores, medos, culpas, sentimento de inferioridade, criam redes neuronais de dor que com o tempo se manifestam com a depressão, pânico, doenças autoimunes, sendo em muitos casos esse quadro de quanto de afeto o gatilho final para o burnout. Prevenir é criar espaço de escuta antes que o sofrimento vire sintoma. Minha pergunta: quais os maiores desafios para implantar ações como rodas de escuta, plantões terapêuticos ou mapeamento emocional? Quer responder, Rita? Olha, eu acho que agora o principal desafio é não adiar, né? Não vamos adiar essa análise, né?
eu acredito que o Ministério do Trabalho ele não necessariamente adiou, né? Entra em vigor as novas disposições da NR1, né, a partir de 26 de maio, mas num primeiro momento, eles vão adotar, nesse primeiro ano de vigência, vão adotar uma diretriz mais educativa, né, mais orientativa para as empresas, né, porque realmente eu acho que além das dificuldades de lidar com essa questão, muitas empresas, né, não tiveram ainda nenhuma iniciativa nesse sentido, outras já, empresas maiores, têm, porque, por exemplo, quando você tem uma denúncia, vamos dar um caso hipotético, né, uma denúncia no Ministério Público de assédio moral, né? Um processo trabalhista. Ou um processo trabalhista, né? Mas nas denúncias do Ministério Público, muitas vezes a Procuradoria, né, determina que os empregados respondam a uma pesquisa de clima, né? E essa pesquisa de clima, muitas vezes, quando não se identifica ali que é um senso comum dos trabalhadores que o ambiente é estressor, que há um assédio, ela pode levar ao arquivamento, né, desse inquérito civil, né? Então, algumas empresas já têm iniciativas nesse sentido, de pesquisa de clima, de observação dos trabalhadores, do ambiente de trabalho, outras não. Né, como agora, com a NR1 explicitando essa necessidade de você gerir os riscos psicossociais, né, de forma mais estruturada e de forma mais assertiva, constando ali do programa de gerenciamento de risco, a empresa vai ter que analisar se ela vai precisar de profissionais especializados para isso, né, para fazer esse monitoramento. Eu acho que esse é o maior desafio hoje, ela tomar uma decisão, porque as empresas estão sobrecarregadas de obrigações, né, as equipes enxutas, então acho que o maior desafio hoje é dar o primeiro passo. Ele fala assim, qual que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é a decisão de cumprir a NR, e aí o segundo passo é decidir, bom, o que eu tenho condição de fazer internamente, quais ferramentas eu tenho, quem vai fazer? Não tenho condição de fazer internamente todo o processo, então vou pedir uma empresa especializada, vou contratar aqui um escritório para me ajudar a fazer essa documentação, esses questionários, reescrever as políticas internas, porque passa por regulação das suas políticas, às vezes revisão das suas jornadas, das escalas, apuração, no caso de uma denúncia. Quando vai para o Ministério Público ou para uma ação, aquilo é a ponta do iceberg que você estava citando, né? Então a gente tem que descer na base, ouvir o chão da fábrica, porque 100% da informação está ali, o chão da fábrica no sentido de operação, né? Você tem que descer na realidade, porque advogado, a gente está lidando lá com o sintoma, com a ponta do iceberg, com o processo, não estamos lidando. Então, quanto mais você tiver de dados base, né, seja através de formulários, canal de denúncia ou canal de escuta, né, para não ficar confundindo com o canal de denúncia. Na minha época tinha o ombudsman, né? Então é essa ideia de um canal de comunicação interna. Então passa muito por uma liderança mais empática, né? Porque estatisticamente o problema que chega para o presidente, para o CEO level, é entre 5% e 7% do problema. A gerência intermediária, sabe, entre 50% e 75% e 100% do problema está no chão. Então, você tem que descer no chão para ouvir essas pessoas, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio. Quais são as ferramentas para fazer essa pesquisa de clima? Eu penso que é por aí, Márcia. Você, né, precisa avaliar se você vai precisar de profissionais especializados, né, para conduzir esse processo. Geralmente, né, é o Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho, o SESMIT, né, que está mais capacitado para isso, mas se eu vou precisar integrar esse grupo outros profissionais, né, envolver, acho importante também, que essa matéria é multidisciplinar e multiprofissional, né, eu acho que você tem que envolver desde a alta gestão até as gerências, as lideranças. O escritório de vocês, ele se envolve nessa tríplice, assim, desde o CEO Plus até o Sim, porque às vezes você tem que levar até para dentro de, não só das políticas, dos contratos, dos canais, estruturação dos canais. O jurídico é envolvido em tudo. Tudo, assim, porque... no que diz respeito, né, no que é próprio da área jurídica e do que não é. E às vezes até dentro de acordos coletivos. A gente tem um caso até dessas obrigações do trabalhador de vir e comunicar, até que está na NR,
pode ser claramente detalhada numa política, num acordo coletivo, porque hoje o problema é isso, senão você fica, é igual tem divórcio, sempre alguém fica com a culpa e a conta, né? Senão a empresa vai continuar ficando com a culpa e a conta, e eu acho que essa é a oportunidade que as empresas têm que ver a NR1 não como uma obrigação a mais, mas como uma oportunidade de melhora de clima, melhora de produtividade, e melhora desenvolvimento, né? Porque já está muito difícil, a vida está muito desafiadora. É né? como na psicanálise, se você olhar como uma oportunidade, não como problema, porque olhar para dentro, olhar para fora, sabe aquela se você fantasia, olhar para dentro, você desperta. Tá? Isso é Jung que fala. Então, mas essas pessoas não olham para dentro, pelo medo de olhar suas próprias sombras. Não adia, vamos enfrentar essa questão. Exatamente, vamos fazer exatamente o pegar a empresa como ser humanos, entendeu? Não ficar só olhando para fora, apagando fogueira. Vamos olhar para dentro. Lidar com os fatos, lidar né? com os fatos reais, vamos entrar nessas nossas sombras. Precisamos Vamos enfrentar. levar luz consciente ao meu consciente que precisa dessa luz para a gente entender que eu tenho tanta coisa aqui. Esse ser idealizado que eu idealizo, ou multinacional, isso que ele é bonitinho para esse alter ego da sociedade, talvez não exista. O primeiro desafio é dar o primeiro passo. Né? Aí. É igual, eu não sei se é assim com você, Márcia, mas às vezes a gente tem vamos fazer uma DR uma aqui. política muito, uma consulta muito difícil para responder de algum cliente. Né? O mais difícil é dar o primeiro passo, é começar. Começou, e aí, sabe o que a gente faz? A coisa desenvolve em pouco tempo. A gente tem mania da resposta, né? Então, eu digo que a melhor consultoria é aquela que você faz perguntas. Porque o problema do cliente nunca é o problema do cliente. Então, o funcionário que às vezes vem com uma queixa, né? Você tem dois jeitos. Então tá, você tem esse problema. Você acredita e pronto, que é o que nós temos hoje no Brasil, com esse volume de benefícios sendo concedidos, 1 milhão de benefícios sendo concedidos mês, né? Então, ele não parte da pergunta. Ele então tá, então É investigar, né? É investigar. Então, assim, hoje, qual é a informações. quantidade? Eu não sei se o SUS, qual é a capacidade que os médicos do SUS têm hoje de psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, enfim, para fazer uma anamnese detalhada de uma queixa, de um sintoma, né? Então, assim, isso vai ser uma responsabilidade que as empresas vão tentar atingir, não trazendo o consultório para dentro da empresa, porque senão, né, ninguém trabalha, mas indicando, olha, existem esses fatores e aí eu encaminho para quem é apto. Ok, muito obrigado pela essa tua abertura para mim. Não estava aqui lá na frente, mas como essa abertura surgiu, que Deus suavemente já está em processo já no intermediário e quase chegando já no mais intermediário, vamos dizer assim, da fabricação da IA. Dessa IA suavemente, ok? Como uma metodologia. Uma metodologia para as empresas, não só para as empresas, né? Funcionários das empresas e para qualquer pessoa em geral. Para a gente, então, conseguir ajudar as empresas através dos seus setores, desde cima até a parte de baixo, a identificar, através de uma anamnese direcionada, a escolher o melhor caminho, a identificar, você entendeu? Quanto desse funcionário, dessa pessoa, está chegando nesse burnout, entendeu? Mediante essa anamnese dessas perguntas que a gente estamos formulando já no processo já de finalizar, para entender realmente, sabe, se colocando assim um linguajar mais fácil, verde, amarelo, vermelho, esse pessoa assim, tá ok. E assim, Roberto, uma coisa que eu acho que é importante e é bacana você ter isso, é que é um processo constante, que nunca vai acabar. É contínuo. Não. Sempre monitorando. Você vai estar sempre monitorando. As empresas vão ter que ter KPIs, que eles falam que são os indicadores. Então, assim, medir agora uma temperatura. Pô, tenho certeza, essa semana teve esse apagão em Lisboa, né, na Espanha, uma parte da França. Eu tenho certeza, se você... Deus o livre, né? Espero que não aconteça aqui. Mas se acontecer, uma coisa é você medir o clima após uma situação traumática, né? Então, é um acompanhamento de longo prazo, né? A gente não pode tirar uma foto e falar, essa é a verdade absoluta, né? Então, assim, o mundo hoje está numa dinâmica, né? Dinamismo, para nós canalistas, é conflituoso. Dinamismo quer dizer conflituoso, sabe? Essa dinâmica é conflituoso. Realmente, a gente vive num mundo dinâmico que é conflituoso. A gente vive debaixo de uma atmosfera do medo. Exato. Da pressão, do medo.
sabe? As Não, e pessoas tipo- vivem debaixo do medo. Eu atendo um senhor de 87 anos. Ele me trouxe que a filha dele, de 50 e pouquinhos, ele já começou a colocar na cabeça dele que ela tem que guardar água, tirar dinheiro do banco. Olha isso. E ele já estava, fora as questões dele, que eu estou trabalhando, de luto, de individuação, de fazer ele se levantar pela perda da esposa em 60 anos de casado. Nossa. Estamos num processo legal. Ele me veio de novo com aquela... Foi, né? Esse medo e tal. Veja. É porque notícia É todo- ruim vende, né, Roberto? Ninguém fala coisa boa. Mas veja, vamos lá. Assim, a possibilidade, primeiro, que isso foi um cyber attack, vamos dizer, sabe? A possibilidade que isso foi... Tá, número 1. Número 2, a possibilidade que isso aconteça no Brasil. São as possibilidades que, sabe? Mas o medo que as notícias chegam nas Porque pessoas. Não só isso. Aí vem a economia. O podcast hoje não é sobre isso, mas a gente mas fala é sobre isso. os medos, né? Exato. Economia baixa, os preços altos e tal. Isso afeta quem? A todos. A gente vive Mas no medo. aí vai falar assim, vai falar aqui de burnout, só de burnout. Burnout é um conjunto de coisas, gente. Uma Eu tenho uma amiga que fala burnout é para quem tem tempo. Ela fala, não tem tempo. Burnout é estresse, o excesso do estresse, sabe? Burnout, o pessoal brasileiro adora o inglês, né? Então, burnout, ok. Né? Mas, É porque o americano é bom de classificar, de fazer conta sim. e trazer números, né? Então, e assim, para vender, seeds, né? nós estamos no esgotamento de um modelo, né? Que a gente tem que pensar, então, qual é o meu possível, né? Eu vou ser protagonista da minha vida, eu vou ficar vítima da própria vida com meus ganhos primários e secundários. Então, é uma discussão filosófica, eu não quero sair do tema da NR1, mas, como eu disse, estou aqui no papel de falar do filme, e aqui a minha amiga, minha querida Rita, de falar da foto. Então, para voltar para o tema. Vai, Nós respondemos, Roberto. Sim. Envolvimento dos trabalhadores também, né? É fundamental. Porque você tem que criar um ambiente de confiança, né? Porque verdadeiro. Exato. Verdadeiro. Porque se tiver... Não tendencioso. Isso. Sem medo de represália, Não, e daqui a pouco vai virar um sindicato. Exatamente. Um sindicato da saúde mental dentro das empresas. É isso. E não pense que eu estou brincando com isso. Eu não acho uma que você verdade. está brincando. Eu adorei a expressão. Posso usar? Deve usar. Você deve usar. Adorei. Porque assim, hoje você começa a fazer... então, sabe como... Eu fiz uma apresentação para um grupo de bancos, 16 bancos. E aí, como é que eu ilustrei esse assunto? Tem a piada da velhinha que está no meio da rua em São Paulo à noite, atrapalhando o trânsito. O policial chega para ela era uma costureira, fala, senhora, a senhora está aqui no meio da rua atrapalhando o trânsito. A senhora poderia se levantar? Ela olha assim e falou, eu estou procurando a minha agulha. Aí o policial olha para ela e fala, mas a senhora costura aqui no meio da rua? Ela falou, não, é o único lugar que tem luz. Então, eu uso essa imagem para dizer o que acontece hoje com as empresas. O governo tem muitas informações e faz pouco com o que tem. As empresas têm poucas informações e faz muito com o que tem. A questão de saúde mental é um problema de saúde pública. Não é um problema das empresas. Hoje, o Brasil tem 200 e tantos milhões. 1/5 dessa população, 1/5 está empregada. 1/5. E paga para gerar... para os outros 4. Aqui você tem jovens, adolescentes, aposentados, pensionistas. A quantidade de benefícios previdenciários é assustadora. O déficit da Previdência, nós somos líderes mundiais. Então, assim, a gente tem que pensar hoje, um país só cresce com iniciativa privada, com geração de trabalho, com geração de renda. Ou nós vamos para uma... O Estado não gera riqueza. Ou nós vamos para um grande socialismo de pagando renda básica para todo mundo e vamos ser substituídos por robôs e vamos ter grandes empresas oligárquicas, né? Sim. Ou então assim, que futuro nós teremos, né? Então, eu sou uma otimista no sentido de que sempre a natureza está abrindo seus próprios caminhos, a verdade abre seus próprios caminhos, mas hoje as empresas têm que estar atentas para não criarem justamente sindicatos ou consultórios dentro dos seus RHs que já estão sobrecarregadésimos. A culpa é sempre do RH ou do jurídico, né? A gente é sempre portador da má notícia. Nesse ponto é que o guia do Ministério do Trabalho
evidencia, né, que eu vou me preocupar com os riscos relacionados ao trabalho, que você vê como é difícil, né, a gente Sim. isolar o que é externo ao trabalho e o que é do trabalho, Mas né, é toda muito, hora a gente isso está é- isso pra mim misturando é as assim, coisas. porque eu não consigo, uma coisa mais, a gente continuar aqui, assim, eu não consigo, não existe um Roberto que está aqui no podcast, É uma pessoa só. não existe Roberto que está no meu set terapêutico atendendo, não existe Roberto que estou na academia treinando, não existe Roberto que está os amigos ali conversando, jogando a conversa fora, e não existe Roberto família, com minha esposa, no meu lar. É um Roberto só. Só. Existem personalidade e personas que eu coloco para estar aqui. Roberto está aqui, não é o mesmo Roberto que está na praia com os amigos, de jeito nenhum. Então, Roberto, Sabe? eu acho muito legal. Agora, meu emocional é o único. Você aqui. carrega para Sim. todas essas dimensões. Então, mas quando, né? quando o ministro, a Rita pôs um ponto interessante, que ele diz o seguinte, quando ele faz o rol, ele diz o seguinte, o que seriam efeitos ou gatilhos causadores de questões de saúde mental? Quando ele faz esse rol taxativo, ele limita, ele ajuda as empresas nesse sentido. Tá? Então, isso eu espero que vá desmontar certos nexos de causalidade que hoje são atribuídos a empresas, Que como, por exemplo, o contribua pra tabagismo. O tabagismo tá é uma mais doença relacionada a uma atividade. Então, por quê? Olha que loucura. Gente, tem tantas outras coisas, sabe? Tabagismo, É que a café. questão Então, assim, que a acho questão questionável. Acho que, psíquica, ela pode desenvolver transtornos, né, físicos, Sim, né, as conversões. sociais. Falamos das neuroses né, conversivas, histéricas, você me entendeu? Quando Aí fala tem de... que falar da genética, complacência aberta que vai para o corpo, sabe? Então, assim, quer dizer, o neurônio totalmente, sabe, se a capacidade ultrapassa a capacidade de suportar o trauma, ele vai para algum lugar, ou vai para a mente, para o corpo, ou vai para os dois. Então, nós temos as doenças conversivas, doenças de pele, cânceres, fígado, doenças, fibromialgia, neurastenia, que está ligado à sexualidade também. As pessoas hoje estão drenando a sua sexualidade da maneira, pelas vias sem drenar. Pânico, que são as neuroses místicas que a gente fala, que é essa sensação iminente de morte, isso tudo está no quê? Qual que é essa sensação? Qual que é? A sobrecarga de conta de afeto. Só que o pânico me avisa, eu posso estar aqui, eu posso ter uma crise de pânico, eu vou morrer, sabe? E as pessoas estão assim sobrecarregadas, fobia, transtornos fóbicos. E aí você diz de Obsessão, transtornos que são externos, compulsão. que podem ser externos ao trabalho. Muito, isso aí logicamente, que é o acúmulo desse conto de afeto. Então, mas aí quando eu monitoro o ambiente, e eu tenho ali, porque tá certo, né? Cada um, a subjetividade de cada um, né? Cada um reage de um jeito. Mas quando eu observo o ambiente de trabalho, ou eu faço Mediante um a sua própria genética questionário, também, de capacidade de suportar o trauma, exato. tá? eu né, passo um questionário em determinado setor, né, e avalio coletivamente aquelas respostas, não individualmente, porque um trabalhador pode interagir de uma forma por conta de um fator externo, mas existe um senso comum quando você avalia, interpreta coletivamente, né? Você não acha que, já mudando o papel, agora É interação, tá certo, doutora Rita, você não vamos acha lá. que isso pode ajudar, né, a demonstrar que não é... E está dentro das estatísticas, por exemplo. Entendeu? É claro que a NR tem por objetivo aí prevenir, né, a ocorrência dessas sequelas aí de saúde mental. Mas, se um trabalhador eventualmente desenvolver alguma doença mental, né, e o INSS, por exemplo, atribui um nexo de causalidade com o trabalho. Com essas evidências que eu junto com o PGR, né, de controle desses riscos, ações e eficiência dessas ações, não acha que eu crio aqui um espaço para afastar esse nexo de causalidade? Né? Eu acho que é aí que está a questão. Quando aliás, o INSS... ela faz como pergunta, mas a gente acha que... Mas, assim, uma das coisas mais difíceis de estar falando, Rita, é exatamente isso. Eu sei que a empresa que ela quer afastar... Não foi isso que ela disse. Não. O que a gente está dizendo é o seguinte, é uma zona gris, é uma zona cinzenta. Há uma boa-fé, vamos dizer, das empresas, por isso que elas perguntaram tanto como é que eu faço, como é que eu vou fazer, por isso que a gente está aqui, né? Mas há um desconhecimento, tipo,
qual que é o limite? Já que é uma zona cinzenta, até onde é que eu vou? O que é público? Como o que é cada um privado? reage de um jeito. Olha que loucura, né? Então, assim, a gente está entrando por isso que o próprio Ministério deu esse 1 ano, porque vão surgir, eu acho que a gente acredita que venham novas regulamentações aí, Vai vir um manual mais detalhado, vai vir um do manual mais Ministério do detalhado. Trabalho e a própria... Porque, assim, se é multifatorial, se, a minha pergunta, a funcionária que vem de uma não diagnóstico de uma questão de saúde mental que se torna crônica instalada, e daí acontece aqui, porque a gente pôs a luz e viu como é que eu mostro essa pré-existência, percebe? Quando você vai entrar no plano de saúde... ferramentas que a gente pode... Quando você vai no plano de saúde... Suavemente pode fazer. Exatamente. Aí que entra os papéis. Exatamente. Assim. A empresa não pode Acho fazer que essa tudo. é a função do médico. O RH não pode fazer Exatamente. tudo. Tem que pegar empresas terceiras para ajudar nesse pessoas processo. capacitadas. E esse adiamento foi bom também, né? Foi bom, nessa questão, porque você não tem profissionais, acho que tem uma carência de pessoas capacitadas para gerir e para identificar sérias e capacitadas. essas questões psicossociais pela complexidade delas e por toda hora a gente misturar o que é externo do que é interno, né? Fazer uma coisa assim, a gente vai fazer uma coisa para todos, certo? Ok, para pegar aqui, esse percentualmente, esse aqui precisa, esse aqui tá ok, um olhar mais atento, esse aqui não, ok. Mas aquela frase de Jung assim, né? Você quer mudar o coletivo, mude o indivíduo. Não tem, sabe, a gente vê esse vácuo da massa hoje em dia, esse grupo todo aqui, gritando, mas é a identificação consciente, nesse vazio consciente, na vulnerabilidade interna. Então, se eu não fizer um olhar interno, entender esse meu vazio, eu vou ficar sempre nesses... Culpando alguém, né? Gritando, juntando nesses... E, lógico, alguém está ganhando com isso. Não vamos entrar nessa estrada. Mas, assim, as empresas têm que entender isso. Não adianta eu querer, assim, mudar grupos. Assim, não, eu tenho que mudar o indivíduo. É duro, sim, mas eu preciso dessa ferramenta. Sim. Eu preciso de uma ferramenta que eu consiga fazer esses vários indivíduos de uma vez, uma ferramenta que eu consiga olhar vários indivíduos para conseguir mudar esses grupos. Porque a questão aqui é identificar o risco que eu tenho, o perigo e o risco do ambiente, né? Um problema de gestão, né? Aí é outra história, a gente vai conversar aqui na frente. Dando continuidade, muitas empresas criam protocolos de saúde emocional, mas poucos saem do papel. A pergunta, como será possível garantir que essas políticas sejam práticas vivas? Então, é isso que a NR traz, né? De você identificar, desenvolver um plano de ação e monitorar, né, de forma contínua esse plano de ação, né? A eficiência das ações implementadas, se elas podem ser mantidas, precisam ser aprimoradas, né? Estabelecendo ali cronograma com responsáveis por essa análise, por essa verificação. Então, é o que a Márcia colocou. É um processo contínuo. Eu vou responder é importante que você... De uma forma complementar aqui, Rita. Citando você, Roberto, pelo amor e pela dor. Tem empresa que vai fazer no papel e não vai fazer acontecer. Não estou julgando, assim, é uma informação, né? Sim. Às vezes por falta de tempo, pessoas capacitadas, não tem apoio não tem budget, não tem... Porque isso é um problema para empresa pequena, gente. Tem tamanho? Empresa? Não? Só empresas do Simples estão fora. Você tem um tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte, com um grau de risco 1 e 2, que é um grau de risco menor. Que são graus de risco menores, né? Mas, de uma forma geral, todas estão obrigadas. Todas estão obrigadas. E essa questão de você monitorar e checar desculpa, a eficiência dessas ações, elas acontecem mesmo na gestão dos riscos físicos, químicos, eu acho que biológicos. Vai acontecer de 2 formas, tá? Hoje, algumas informações vão para o e-social. Essas, por enquanto, ainda não. Essas, por enquanto, ainda não. Então, assim, quero muito estar errada. Aliás, ultimamente, o que eu mais quero estar errada. Mas, nesses 35 anos de advocacia, o e-social é um panóptico, ele está controlando todos os dados. Então, eu creio que em 1 ano, quando começar, vamos dizer, a vigorar e efetivamente ser objeto de atuação, eu creio que as empresas vão ser fiscalizadas eletronicamente pelo input de dados no e-social sobre o cumprimento da NR1.
dos seus PGRs e do cruzamento de dados. Então, nesse ponto, eu acho que seria o caso da polícia e controle, né? Pela dor. Outros são empresas que já estão conscientes, como muitos clientes nossos têm pedido, e a gente tem implantado, com equipe interna mesmo de SESMIT, a NR1. Vão criar uma rotina. Com rotinas estruturadas, com medição e com melhora de clima, melhora de produtividade, né? Porque as minhas frases máximas, né? Ninguém casa para separar, ninguém contrata para demitir, né? Então, a ideia é que as relações sejam mais duradouras. Então, a própria rotatividade da empresa é um termômetro, né? Porque quando você tem uma rotatividade muito alta, e muitas empresas adotam entrevistas, principalmente quando o empregado pede demissão, no momento que ele pede demissão, ele fala. Né? É um termômetro importante, né? Acho que o mais importante na demissão, porque ele está realmente falando. Ele não tem mais, na verdade, ele está deslocando transferencialmente aquilo que estava guardado dentro dele, sabe? É isso aí. Ou até o retorno recalcado, na verdade. Estava tão guardado aquilo lá. Eu estou com repertório novo, retorno recalcado. Sim. Realmente ele está soltando aquilo lá, está deslocando aquilo, toda aquela raiva que ele estava sentindo, sabe? Então, é nessa hora que você tem que escrever que ele adotar aquilo lá. Sabe? Então, a gente pega muito isso também, ser terapeutas, quando as pessoas deslocam muito. Olha, Roberto, hoje o mundo está tão transdisciplinar que então, você tem etnomatemática, que eu acho que a gente vai ter daqui a pouco um ser híbrido, porque eu falo que advogado é médico da desgraça, mas acho que a gente também é psicólogo, né? Vão ter esses seres híbridos. Tinha um amigo que dizia que a gente resolve de caspa a câncer. Também de tudo, né? Trabalhou comigo, eu falei, não, jurídica de caspa a câncer. Nossa, deixa eu te falar, viu? Falando um pouquinho mais da liderança, o líder que não escuta adoece e faz adoecer. O burnout gerencial é o ponto cego de muitas empresas. Formar líderes emocionalmente éticos é criar redes de contenção humana antes que o sofrimento vire estatística de afastamento. E vocês, advogados, serão protagonistas das transformações ou apenas bombeiros de crises de contenção de ações trabalhistas? A resposta está dada, né? É evidente que a gente é protagonista, porque o bombeiro, ele está na ponta do iceberg. A gente não é o nosso perfil. Há 35 anos a gente atende empresas grandes, éticas, que querem fazer impacto positivo. A responsabilidade hoje social das empresas no mundo é inquestionável, porque o Estado já se mostrou incapaz de promover toda a segurança, alimentação, transporte, educação, né? Então, lógico, sem censurar aqueles que fazem o contencioso de massa, né? Nós estamos na consultoria, a Rita é sócia da área de consultoria. A ação aqui, a palavra é prevenção, tá? Não é apagar incêndio, é prevenção. E mesmo no contencioso, a gente trabalha de uma forma integrada, né? No sentido de identificar, porque no contencioso você já tem o conflito, né? Instaurado, né? A ação concreta, de identificar quais são os ofensores, quais são os principais problemas que desaguam lá no contencioso para buscar uma prevenção e uma correção aqui na consultoria e no sindical. E no inverso também, porque às vezes nós temos vários casos grandes, estratégicos, importantes de grandes empresas, carteiras inteiras, em que a gente se une de documentação preparada pelas empresas, provas para dizer o seguinte: esta doença ocupacional não está relacionada, não nasceu aqui antes mesmo da NR. A gente já tinha esse trabalho. Por isso nós somos previdenciário custeio, não é benefício. Nós cuidamos da carga previdenciária das empresas. Acho que essa palavra prevenção é tudo. E essa palavra prevenção, ela deve acompanhar tudo. Quer dizer, prevenção aqui, no caso da advocacia, vocês lidando com as empresas, com a medicina. As pessoas deviam fazer uma medicina preventiva, eu acho. E pessoas que eu falo assim, eu não quero nem procurar, que senão eu acho. Ótimo se eu acho logo no começo. Se eu achar logo no começo, melhor. Já trato, já tiro, já elimino. Eu acho que na saúde mental também. As pessoas não fazem isso novamente. 95% pela dor. Exatamente. Algumas Entendeu? empresas... Não pela prevenção, só 5% vão lá pela prevenção. Poxa, eu preciso... Os exames periódicos, eles podem incluir a anamnese psicológica. No levantamento de dados, na preparação para essa gestão de riscos, o que você já tem de afastamentos
de afastamento de trabalho, de comunicações de acidente de trabalho, de análises desenvolvidas pelo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que faz esses periódicos, também vai servir de material, prova, né, para você levantar esses riscos. Um profissional da saúde mental dentro das empresas, que nem aquele filme Billions, né, que tem aquela profissional dentro da empresa, né, para dar uma descarga emocional, tirar um pouquinho quando a pessoa sentir que está meio sobrecarregado e conversar com a pessoa interna. Acontece, algumas empresas Já têm adotam isso, as né? áreas de descompressão, né? Suporte psicológico, porque a gente tem que considerar também que tem fatores externos que são previsíveis em algumas atividades, mas que não estão sob controle do empregador, né? Por exemplo, na área de teleatendimento, né? Nas atividades que lidam com o público em geral. Tem muita gente externa, né? Não é só interno. Você não tem como, né, como controlar a abordagem de um cliente. Recepcionista, né? a gente tem um cliente que é um hotel de luxo e vira e mexe acontece da recepcionista receber elogios, cantadas, indevidas. Então, a gente criou todo um protocolo. Aí o treinamento não é só para como ela deveria responder, é um protocolo de proteção. Né? Quando uma situação de risco se apresenta, como ela não você tem como se controlar. Afasta, né? E chama outra pessoa para te apoiar. Momento, eu vou chamar outra pessoa aqui. Então, você não é uma resposta simples. A gente está aqui no corrido, né, de um talk, mas tem várias. A gente tem um leque de soluções, assim, e ela é desenhada sob medida igual um bom terno. Ah, sim, ótimo, né? Tanto de unidade. Onde há sintoma, houve recado não escutado. Escutar a empresa amadurece a cultura organizacional. O advogado pode ser o superego ético da organização para orientar, proteger e também fazer críticas. O que falta, na opinião de vocês, para a empresa assumir um protagonismo ético na defesa da saúde emocional? Olha, eu não sei, tinha que perguntar para elas, né? No meu lugar de fala. Mas eu acho que hoje falta tempo. A sua opinião. Pessoa, na minha opinião, hoje, falta tempo, faltam pessoas preparadas, por isso que gerou tanto ruído, né? A NR, por isso que o próprio Ministério criou esse manual, vai sair um novo manual. Vai sair uma comissão também, uma comissão tripartite, né, para orientar. Então, assim, de novo, conflito capital-conhecimento. As pessoas estão perdidas, já são tantas obrigações de uma CLT desse tamanho, com 38 NRs, 5 mil multas, é uma loucura. Complexo, e uma reforma tributária. Você vê, Roberto, como é difícil a gente tratar e responder objetivamente, né? Porque é bem... É multifatorial hoje, então é bem complexa. Eu acho que na minha nunca modesta opinião, eu acho que é uma questão de informação e de orientação e de um caminho 1, 2, 3, 4. A gente tem recebido muito pedido, as empresas estão pressionadas com tarefas, com obrigações, budget enxuto, por onde começa. Um dia eu quero fazer um podcast com vocês para falar assim sobre cultura laboral. Falar sobre cultura, né? Porque o Brasil é tão diferente da cultura do trabalho dos Estados Unidos, por exemplo. Eu respondo agora. Sabe? Te respondo agora. Por favor. Fiz uma reunião com um cliente, tem um caso de uma empresa italiana, e aí ele estava... Eu tenho essas duas experiências cultural, né? Porque você tem... Quantos artigos tem a Constituição Americana? 12? Por aí. Nós temos 40 e tantas emendas constitucionais. Amendments, que chama, né? Nós pegamos... E ele estava fazendo reunião com esse cliente italiano, e ele muito, com razão, muito furioso com o executivo, que ele contratou da Itália para vir para o Brasil, implantar toda a parte, enfim, de segurança. E esse cara não só não implantou, que era objeto do contrato dele, como entrou depois com uma ação pedindo um benefício por aquilo que ele não fez. Né? Daí eu falei, escuta, mas nós herdamos a carta de lavoro de vocês. Esse pensamento fascista dessa figura do pai patrão, dessa figura do Estado que tem que proteger o coitadinho. Então você não tem pessoas protagonistas das suas próprias vidas, né? A gente tem uma infinidade de pequenas microempresas e de profissionais hoje fora do mercado informal, empreendendo. O Brasil é um país pulsante, é um país rico. Quando veio essa questão da taxação do PIX,
Nossa, quase teve uma revolução. Não sei. Opa, vou me descobrir que eu estou recebendo vários benefícios e ainda estou Eu tenho que fazendo pagar meu imposto. bico aqui, né? Então, assim, a minha resposta é que é uma legislação ultrapassada. Em Sim. 2017 teve uma reforma necessária do governo Temer, Temer, que sim. inverteu a juristocracia. Agora, eu já participei, tenho amigas juízes, amigos desembargadores. Precisamos mais, né? Mas existe uma crença de que o objetivo da justiça era antigo, agora acho que já está mudando, que a função da justiça do trabalho é a redistribuição de renda. Gente, o que gera riqueza é trabalho, Não, trabalho. né? Não de Dinheiro cima não pra baixo, nasce né? na Isso, árvore, né? exatamente. Então eu acho que a gente tem um desejo coletivo de um país mais igual, de um país mais justo, mas talvez a gente esteja no momento de pensar se é através do trabalho que nós vamos fazer isso, ou através de uma grande redistribuição de renda que gera inflação no mundo inteiro, que nós já Sim. estamos aí nessa, né? Você pega os Estados Unidos, o cara pergunta, ele não pergunta quanto você ganha, ele pergunta quanto você faz, quanto você gira. Ele valoriza o empreendedorismo, porque é uma visão mais protestante. Nós fomos criados numa visão, eu sou católica, cristã, praticante, mas aquela culpa cristã de associar dinheiro não é uma coisa boa, viver bem, né? Não, eu tenho que sofrer. Então, assim, eu acho que são modelos mentais, né? Essa é uma tal das crenças limitantes. Crenças que a gente fala. limitantes. As Então, pessoas assim, falam que dinheiro é sujo, essa pessoa não. Por que essa pessoa não tem sucesso, tem um poderio para ter um sucesso? Aí você vai buscar crença limitante, dinheiro sujo, começa todo então, assim, um eu acho todo. que Psíquico, como né? a gente teve colonização de várias culturas, né? Sim. Por exemplo, a anglo-saxônica, você tem casos de sucesso. São Paulo, se fosse um país, seria um dos países mais ricos do mundo. Sim. Mato Grosso, celeiro do mundo. Colonização italiana, alemã. Sul. O sul do Brasil. Então, assim, eu acho que nós somos um país diverso, com várias culturas, e tem pessoa que fica feliz. Acha feio trabalhar, acha bacana ter a vantagem devida, a lei do Gerson, sei lá. Mas eu acho que tem muita gente boa, porque... Não, país com tem, pessoas lógico que tem como muita gente nós- boa, mas tem muita gente pendurada de novo, voltando aqui lá no mas governo. eu acho que é um poxa, populismo. É um populismo. Total, essa aí é outro caminho que a É gente... uma forma de estar na vida, de estar no mundo, né? Cada um escolhe o seu, né? Mas dependendo de outros, né? Quer Mas dizer, essa legislação... poucos trabalham para suportar o suporte para aqueles que estão parados, né? Eles Isso que é a fizeram questão. um lift. A CLT era uma senhora de 60 anos, fizeram um lift. Ela tá com 80, mas ela tá com lift, entendeu? Então, assim, tá na hora de... Bem colocado, antes né? de fazer- Um lift, né? depois- Lift, um belo um liftaço, né? Quem sabe, depois que fizer reforma tributária, sabe Deus como é que vai ser, né? Quem sabe a gente não vai para uma reforma trabalhista merecida. E a pergunta final que não quer calar. Onde fica o empresário nesse cenário, no lado emocional? Pois com todas essas alterações, é certo que custos devem ser implementados nas empresas. O que vocês acham disso? Eu acho que esse custo ele já tem, ele não vê. Então usa a figura do balde, tá? Todo mundo chega na tua vida com furos no balde. Você vai pondo água, o balde tá saindo. Imagina que esse balde é o dinheiro que entra na empresa. Hoje ele já sai em todos os benefícios e salários que a empresa já tem. E ele sai de forma indireta, que o empresário não vê, através de absenteísmo, presenteísmo, ações de limbo previdenciário. Agora o INSS entra com ação de regresso contra a empresa, dizendo Para reaver o benefício previdenciário que ele pagou, ou ação de subnotificação de CAT, ou seja, tem um custo indireto, uma sombra que o empresário não vê. Então, de novo, eu respondo a sua pergunta com o que eu falei no começo. A NR1 é uma oportunidade para empresários trazerem KPIs, medidas de clima e saúde mental e a redução desse passivo que hoje ele não acompanha, que é o passivo previdenciário, o passivo trabalhista, o passivo que se manifesta em outras gavetas que não é do custo direto. Não vai entrar no budget, mas vai aparecer no resultado, com melhor desempenho. Aliás, a saúde mental é para todos, né? Inclusive para o empresário, que aqui, infelizmente, na atmosfera que a gente vive no Brasil, nesse Brasil atual que a gente vive, né? Quer dizer, o empresário parece que é o vilão da história. E não é o vilão da história, sabe? Ele carrega
muito dos nossos peões aí, suportando tantas e tantas pessoas, milhares e milhões de pessoas, pagando seus salários, impostos e tudo mais. E que realmente esse empresário, que é o líder, a gente falou sobre liderança, é um lobo solitário, que ele toma decisões, e mediante as decisões, mediante esse cenário totalmente, sabe, assim, nebuloso, mediante as decisões, que o Brasil muda cada hora, muda cada dia, as leis novas, tributos novos, coisas retroativas que não existiam, agora existem de novo, quer dizer, é inacreditável coisas que existem aqui. Ele lá tem que tomar decisão solitária, por isso que ele é líder e tem que dar seu valor e sofre emocionalmente, sofre muito. E nós, eu atendo de todos, só não atendo menor de idade, mas eu gosto muito de atender empresário, pelo meu perfil empresarial, realmente quando ele fala, já parece que estou vendo um filme que já passou, entendeu? Lógico que nem tudo nas nossas vidas a gente precisa ter a vivência de satisfação. Eu achei essa uma boa sugestão. Vamos colocar o CEO, a diretoria, nesse mapa. Com certeza, você vai identificar muito mais problema na liderança que hoje está dando a cara a bater, tomando risco. Né? O empresário fala que empresário no Brasil devia ganhar periculosidade e insalubridade junto, porque é um desafio. Mas é um grande desafio, realmente, e a gente está, novamente, obviamente está aqui para abrir portas para todos, desde cima até a parte mais nobre que é embaixo também. Mas o que as empresas precisam deixar morrer para renascer emocionalmente mais maduras? Talvez não falte uma nova norma, falte desejo de escutar. E o desejo, como Freud ensina, move o sujeito e pode mover também as instituições. Mediante a isso, Márcia, o que você tem a falar? Olha, eu acho que com o tempo, se tem alguma coisa para as empresas hoje, para os empresários, é voltar a acreditar nas pessoas. Você acha que eles acreditam? Eu acho que a vida vai fazendo a gente criar defesas. Na minha idade, pelo menos, né? Ou você endurece, ou você lida com essas feridas, cura e volta a acreditar na vida, acreditar nas pessoas, né? Eu acho que o mundo está precisando disso. Mas um país de tantas ações trabalhistas em cima dos empresários, você acha que o empresário, como fica o emocional dele? Amadurecido ou ele fica retraído? Ele fica com certeza retraído, ressentido, né? Existe uma indústria hoje da indenização, dano existencial. Outro dia a gente viu um caso interessantíssimo, né? Interessante para advogado, né? Dano existencial porque a função daquele trabalhador tinha sido substituída por uma máquina. Eu falei, fala sério, dano existencial. Então, assim, eu falei, vou entrar com uma ação contra meu pai e minha mãe, coitado do meu pai, que Deus o tenha, né? Gente, como assim? Né? Então, a gente precisa humanizar as relações. Esse é um desafio do mundo. E nesse ponto, de novo, a NR, ela fala da obrigação do trabalhador. É a primeira vez que eu vejo uma NR falar de uma obrigação para o trabalhador. E é por isso que a gente insiste, inclusive nas políticas e nos documentos coletivos, agora, trabalhador, fale. Não venha depois me colocar a culpa e a conta. Porque quem silencia, consente. Sim. Tá? Então, eu acho que a gente precisa humanizar as relações. Não é só de um lado. Aliás, a nossa IA vai ser humanizada, porque também tem aquela frase de Jung, quer dizer, né, onde houver um lado humano, do outro lado, ofereça esse lado humano, esse lado daqui, quer dizer, a gente pode fazer o que IA que seja, tá? Mas sempre vai ter que ter o lado humano para analisar essa situação, tá? Isso é muito importante. E aí que entra, suavemente, uma equipe especializada em protocolos alinhados no NR1, onde oferecemos diagnóstico emocional de IA, proprietário, humanizado, capacitação de líderes e gestores, relatórios técnicos de anamnese, lives e palestras relevantes ao tema da saúde social e mental, apoio ao nosso fundo social, que é muito importante. Agora, considerações finais, microfone aberto, doutora Rita primeiro. Eu agradeço aqui, né, o convite, acho que foi muito proveitosa a entrevista e espero de alguma forma ter contribuído positivamente para desmistificar a NR1, né, ainda que a gente tenha muitas dúvidas e muitas questões ainda a serem solucionadas, né, a serem melhor
melhor Tratadas, explicadas, né? Aguardamos aí um manual mais detalhado do próprio Ministério do Trabalho e, assim, o nosso conselho para todos é que não adiem, né, a implantação dessa gestão, né? Que já deem o primeiro passo para garantir esse ambiente de trabalho mais saudável, que acaba gerando benefícios para todos, né? Trabalhadores e empregadores, né? Terão resultados positivos com essa prática. Muito obrigado. Doutora Márcia? Obrigada a você, Roberto, pela entrevista, e eu espero ter aqui cumprido nosso objetivo, que era não ser fonte de desinformação, e ter demonstrado, dentro de uma perspectiva mais ampla, 360, a necessidade e oportunidade que as empresas têm de, através da implantação da NR1, juntarem as pontas, ou unir os pontos trabalhista, previdenciário, e de produtividade de saúde mental dentro das empresas. Essa conexão vai trazer resultados positivos, eu tenho certeza, no curto, médio e longo prazo. Espero poder ajudá-las nesse processo. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Márcia Martins e doutora Rita Bracali, pela presença e essa troca tão necessária e ótima entrevista. Se você acredita que sua empresa pode e deve ser diferente, compartilhe esse episódio com líderes de RH, gestores, agentes de transformação. Esse foi mais um episódio do nosso capítulo do Suavemente Podcast. Muito obrigado e até a próxima.